dia, turma. Então, continuando a nossa aula agora de matemática, vamos iniciar aí, então um novo capítulo, né? E vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Então, nós vamos, né, neste capítulo, falar um pouquinho sobre polígonos, tá? A ampliação e a redução, mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre segmentos de reta, tá? Então, o professor de matemática representou no quadro os pontos P e Q. Em seguida, traçou duas linhas, né, unindo os pontos. Traçou a linha vermelha e traçou a linha azul. Observe que a linha vermelha é uma linha reta e representa o caminho mais curto, então, entre os pontos P e Q. Essa linha recebe o nome de segmento de reta, tá? Por quê? Porque ela tem um início e ela tem um fim, tá? Então, esse segmento de reta, ele é indicado pelas letras P e Q maiúsculas com um risquinho em cima, ou podemos escrever segmento PQ, né? Ou QP. Pode ser que a gente saiu do ponto Q para ir ao ponto P, tá? Então, independente. Mas aquela linha em cima das letras representa que é uma reta, tá? Por isso que tem aquele risquinho em cima. Então, os pontos P e Q são as extremidades desse segmento, né? A partida e a chegada, ok? Então, são as extremidades, onde inicia, onde termina. Então, o segmento de reta é a linha que representa o caminho mais curto entre dois pontos, tá? Então, o segmento de reta nada mais é do que uma linha reta, ok? Na página 44, então, pede para a gente usar uma régua e traçar, então, os segmentos de retas AB, MN e PQ, tá? Então, peguem a régua e liguem, né, ali os pontinhos com um tracinho bem retinho, tá? Do A até o B, do M até o N e do P até o Q, tá? Qual desses segmentos de reta é o mais curto, tá? Então, já aproveitem e já meçam com a régua qual deles é o mais curto e aí escrevem ali qual é o segmento, tá? A resposta vai ficar com letra maiúscula, as duas letrinhas e o tracinho em cima, tá? E aí, depois, na 2, né? Quanto mede cada segmento de reta a seguir? Então, o A até o B, né? Quanto que mede isso aí? Vocês já estão vendo a régua. Então, se vocês já estão vendo a régua, é só olhar ali quanto que mede e botar o valor dos pontos AB e dos pontos MN, ok? E na 3, usando uma régua, trace 3 segmentos de reta e em seguida nomeie suas extremidades e escrevam os nomes deles em ordem decrescente de comprimento. Ou seja, tu vai pegar a régua, vai passar 3 risquinhos, né, aqui embaixo dentro desse retângulo, e aí tu vai botar bolinhas, né, onde inicia o teu risco e aonde termina, vai colocar letras ali para nomear tuas extremidades, né, vamos supor que era o J e o F, tá? Isso aí é independente. E na linha embaixo, fora do retângulo, então, você vai colocar eles em ordem decrescente de comprimento, ou seja, tu vai escrever, né, o nome deles, tá? Ou seja, o segmento de reta, tá? Se tu usou o J e o F e ele é o mais curto, tu vai botar o J e o F, letra maiúscula, o tracinho em cima, vírgula, não precisa botar o tamanho, é só os nomes, tá? É só as letrinhas ali que vão nomear os segmentos de retas de vocês, ok? E na página 45, atividade 4, pede para vocês observarem então essas figuras planas que a Júlia desenhou no caderno, tá? E preencher a tabela, né, com a letra que indica cada figura de acordo com a quantidade de segmentos de reta usadas para construir o contorno de cada uma delas. Então, vocês têm ali as letras A, B e C, né? E tem aqui embaixo na tabela quantidade de segmentos de reta, ou seja, né, quantidade de linhas que ela tem, né, tá? De retas. Então,
quantas, né, qual dessas figuras tem 3 segmentos de reta? Tem 3 linhas, tá? Qual delas tem 6 e qual delas tem 4? Ok? Então, vocês vão colocar ali onde está em branco, né, a figura, a letra da figura, né, A, B ou C. Os segmentos de reta representam qual elemento de cada figura? Elas representam o lado, o vértice ou o ângulo? Quantos segmentos de reta Ana usou neste desenho? Tá? Então, esse do ladinho aí no caderno que ela fez, tipo uma casinha. Quantos segmentos ela usou? Né? Quantos risquinhos tem ali? Lembrando que o segmento de reta é aquele traço, né, que tem início num ponto e o fim no outro. Não é o contínuo. Se no meio do caminho tem um pontinho, tu para e começa a contar de novo. Tá? Então, conta quantos risquinhos tem aí, quantos segmentos de reta e anota a resposta na 5. A 6. Na malha quadriculada a seguir, trace os segmentos de reta indicados. Tá? Então, vocês vão ter que fazer. Aí, meio que aparece o desenho, eu não consegui apagar, tá? Mas vocês vão passar por cima os segmentos de A até B, fazer um risquinho de A até B, depois de B até D, depois de C até D, depois de A até C, de A até E, de C até E, de B até E e de D até E, ok? E aí vai formar uma figura. Que figura é essa, tá? E a B, os segmentos que você traçou representam quais dos dois elementos dessa figura? Representam as vértices, as faces ou as arestas, tá? Isso é para vocês compreender que o lado e a face é o que forma, né? São os segmentos de retas que formam tanto as figuras planas quanto as figuras espaciais, ok? Então, essa era a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar. Tenham um bom dia, bons estudos e até amanhã.